Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Assis, Carla Toscano e Vita Corretora. Alfa Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção de apenas 4 dias úteis e ainda com menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Assis é uma inteligência artificial que te ajuda a organizar as suas tarefas, desde lembretes, textos perfeitos para captar e reter vendas e follow-up, garantindo um melhor atendimento e otimização no seu fluxo de trabalho. Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT entrega qualidade de vida. E Vita Corretoras, proteção e saúde ao seu lado sempre. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, mas o conteúdo é de primeira. Então pegue sua bebidinha e vem com a gente! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É com muito amor que a gente está aqui entregando um conteúdo de qualidade, conteúdo de primeira para vocês. E graças aos nossos patrocinadores, a gente pode fazer isso com extrema maestria, qualidade, porque vocês merecem. E a gente também, a gente ama fazer isso aqui. Isso aqui é feito com muito carinho para vocês. E vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Alfa Photobook entrega qualidade, preço, tudo o que você precisa em uma encadenadora só. Temos também a Assis, uma inteligência artificial que permite você atender o seu cliente, fazer follow-up, organizar as tarefas de forma eficiente e assim você pode dar mais atenção para outras tarefas e fazer crescer o seu negócio. Temos também Carlinha Toscano, maravilhosa, nossa amiga de coração, que também trabalha com qualidade de tempo. Você passa um tempo de qualidade com a sua família, com o seu negócio, podendo aí pensar mais sobre o que fazer e ela edita suas fotos para você. E temos, é claro, Vita Corretora. Enquanto você está pensando no seu presente, a Vita Corretora pensa no seu futuro. E todos nós precisamos sempre nos preocupar daqui para frente. Então conheça aqui todos os nossos patrocinadores, a gente adora, aprova e usa, né? Então isso é muito importante para que vocês já tenham essa indicação de qualidade. E a gente também vai pedir para as pessoas aí tacarem o dedo aí nesse botão aí para vocês se inscreverem no canal, compartilhar, comentar, movimenta aí, gente, porque o YouTube entende que o conteúdo é importante e manda para mais pessoas. Ajuda a gente aí, o dedo não cai. Então, gente, é isso. E hoje, gente, a gente tá aqui com uma pessoa incrível, novinho, né? Assim, gente, mas um talento que a gente já tá olhando faz tempo, né? Muito tempo. E, gente, vou te falar, mãozinhas delicadas para um bebezinho lindo, gente. Eu falei pra Ana, ele faz newborn como ninguém. E é difícil encontrar um homem que faz um newborn impecável do começo ao fim. E hoje a gente tinha que trazer ele aqui, ele aceitou de primeira, fez uma viagem, aí um caos, porque depois vocês vão saber por quê, da onde ele veio, tudo direitinho. Mas com vocês, Juliano Antunes. Olá, pessoal! Obrigada por você estar aqui, por aceitar o convite. Acho que ia ficar quase emocionado com essa introdução. Que lindo, obrigado. Mais lindo ainda é que a gente vai agora apresentar ele, falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sobre ele, mas depois, no decorrer aí do episódio, ele vai se abrir aí um pouquinho mais. Mas vamos lá. O Juliano, ele tem 24 aninhos. Somente. Virginiano. Oh, meu Deus. Então é por isso que vem tanta perfeição, né? Perfeccionismo. Ele é natural de São José do Ouro, uma pequena cidade no norte do Rio Grande do Sul, com cerca, gente, de 7.000 habitantes. Uma cidadezinha, ó, perto de São Paulo. Então, quando você olha ali... É um bairro. Quando você olha, a primeira vez que você veio pra São Paulo, deve ter sido, assim, uma paixão quando você olha da janelinha do avião. Eu fiquei em pânico. Não é? Você olha tantas luzinhas, você fala, meu Deus. Hoje quando ele chegou aqui, ele falou, acho que a minha cidade é do tamanho do aeroporto. Sim, do tamanho do aeroporto. Então, gente, ele iniciou a trajetória em 2018. Vamos dizer que é novato também, com a idade, né? E desde de 2019, ele vem se dedicando à fotografia materno-infantil, com foco especial nas áreas de gestação e principalmente newborn. Movido pela paixão em registrar os primeiros dias de vida dos bebês, o Juliano se dedica ao aperfeiçoamento constante,
unindo técnicas de segurança e sensibilidade em cada ensaio. Atua em um estúdio exclusivo de mais de 80 metros quadrados. É grande, hein? Grande. Legal. Em São José do Ouro, com uma equipe que compartilha do mesmo amor pela fotografia. Expandiu seu trabalho com um segundo espaço, olha como é abusado, gente, em Lagoa Vermelha, levando a sua arte ainda para mais famílias que buscam eternizar momentos com carinho e profissionalismo. Isso aí. Então, já aproveita, conta tudo aqui, como é que a fotografia te encontrou, como é que você encontrou a fotografia, como é que foi esse relacionamento aí, faz tempo, não faz, e também sobre essa trajetória aí de uma cidadezinha muito pequena pra você se destacar tanto, né? Não, e aí você já põe junto aí como que aos 24 anos você tem 2 estúdios, não, a gente né? nem quer mais falar, você conta tudo aí, porque olha, é muita coisa que a gente quer saber. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, pra mim fiquei lisonjeado, eu mandei o áudio pro Joel, mandei o áudio pra todo mundo, meu Deus, eu tô muito feliz. E, enfim, então, eu sou Juliano Antunes, tenho apenas 24 anos, eu gosto de salientar o apenas, porque justamente isso, eu digo que a minha alma é velha, porque eu me identifico com pessoas de idade mais avançada, eu me comporto como um senhor, e enfim, né? Então eu venho de São José do Ouro, é uma cidadezinha no norte do estado, no norte do Rio Grande do Sul, quase na divisa com Santa Catarina. E São José do Ouro tem um lema que todo mundo que é de lá bate no peito e sente orgulho de dizer que é o ouro da nossa terra, está no nosso coração. O ouro da terra de São José do Ouro está no coração da sua gente. E é uma cidade maravilhosa. Até nós comentávamos nos bastidores, né? É uma cidade muito pequena, mas é maravilhoso de se viver. E eu tenho um estúdio lá e abri esse ano passado em Lagoa Vermelha, que é uma cidade próxima, dá uma hora mais ou menos, e atendo nas 2 cidades. Quantos habitantes tem a outra? A 36. A pequena também. Mas já é maior. Não, já é. É pequena, tem depende. 30 mil pessoas a mais lá, né? Exatamente. E aí conta tudo. Eu venho de uma família pecuarista. A minha família é tradicional, eu e meu irmão somos a quarta geração a trabalhar com a pecuária, com a lida com o gado. E eu, em 2017, estava no 3º ano do ensino médio, conheci a fotografia através de uma amiga e entrei de cabeça, né? Em 2018, eu decidi sair da casa dos meus pais, com 18 anos, recém-feitos, e eu fui para São José do Ouro. Que meus pais moram numa cidade próxima, que agora vocês vão se assustar, tem 1.500 habitantes. Jesus. Entrou, saiu? É uma vila. É uma rua? Não, é uma cidadezinha. Tem a igreja. Sim. Aí tem uma rua que vai e uma rua que volta. Tudo gira em torno da igreja. E aí eu... É de paralelepípedo. Não, é asfalto. Já foi modernizada. E aí eu fui embora para São José do Ouro e comecei fazendo foto de balada. Eu fotografava na noite. Tinha um pubzinho do interior e já imagina como é que era. Gente. E aí... Nem cidade grande quase tem pub, no seu já tinha. Já tinha. E eu fazia as fotos no pub. E aí acabava que a Dani, eu fotografia a Dani lá na balada, a Dani me chamava no Instagram e, você podia fazer umas fotos minhas de gestante no fim de semana. Ia lá e fazia as fotos de gestante de fim de semana. Você podia fotografar o aniversário da minha filha. Ia lá e fotografava o aniversário da minha filha. Dani é uma fotógrafa? Não, eu digo... Não, um exemplo. Eu ia falar, quem que está chamando? É Dani? Não, exemplo. Uma fulana, né? Uma fulana. E nesse meio tempo eu trabalhava numa agência de publicidade. Eu fazia as fotos pra agência. E aí acabou que eu fiquei só com a fotografia, né? Fiquei só com a fotografia, e aí o que acontece? Eu entregava meu cliente de mão cheia para outro fotógrafo, para outro profissional, porque eu não fazia newborn, eu não trabalhava com criança, e eu não tinha estúdio. Então, em 2019, uma prima minha disse, por que tu não começa a trabalhar com newborn, com crianças? Eu enlouqueci, meu Deus. Você tinha 19 anos? Não tinha, eu tinha 18, ia fazer 19. Foi em janeiro de 2019. E aí eu disse, meu Deus, eu vou trabalhar com criança, Aos 18 anos, né? E aí o primeiro newborn foi na sala de estar da minha casa, do meu apartamento. E foi, assim, incrível. E eu até tenho fotos, depois posso passar pra vocês, qualquer coisa. E foi, assim... Não foi, assim, aquela coisa muito feia, mas foi, assim, o início. Precisava começar, né? E aí a gente começou...
E a coisa começou a andar de um jeito que eu não imaginava, porque eu comecei a gostar daquilo e fui me aperfeiçoando cada vez mais. Eu fiz inúmeros cursos de newborn, e eu quebrei primeiro um padrão de ser um homem e fazer fotografia newborn, que isso é uma exceção, eu acho. Tem né? raros, né? Tem bem pouco. Bem poucos, né? No Brasil, principalmente. Fora do Brasil tem mais. Mas, assim, foi incrível. E aí a gente acabou adquirindo eu abri um estúdio daí, quando estourou a pandemia, e depois a gente adquiriu o nosso estúdio próprio, com mais de 80 metros quadrados, pensado em cada detalhe, ambiente dividido, para os pais ficarem de um lado, a gente ficar de outro lado com o bebê aquecido, os pais assistem tudo pelo vidro. E, enfim, as coisas da minha vida acontecem com uma proporção muito rápida. Graças a Deus. É incrível. Você mudou recentemente para algum lugar, não foi? Eu abri Lagoa Vermelha, né? Entendi, que tá lindo também. Isso. Aí a gente atende, como a nossa cidade tem 7 mil habitantes, a gente acaba recebendo pessoas da região, né? A gente atende um raio de quilômetro muito grande. E a gente atendia muitas famílias que vinham de Lagoa Vermelha para São José do Ouro. Tá. Então a gente abriu um polo em Lagoa Vermelha para atender as Mas famílias você que lá. vai? Sim, a gente atende algumas vezes na semana daí. Tudo com... Consegue ir e vir tranquilamente, Sim, com questão agendamento? de uma hora. Tá. Questão de uma hora de uma cidade para outra. E você fez curso de newborn? Sim. Você foi buscar ou chegou até você? Não, eu fui buscar. Viu, gente? Tem que buscar, né? Sim. As pessoas às vezes falam, ai, mas vocês estão tão longe. Vem pra cá. Não, gente, vocês têm que correr atrás. O primeiro curso de fotografia newborn eu fiz com a Cris Dalceiro, em Paraí. Impecável, né? É uma cidade próxima, assim, é na mesma região, né? Da questão de umas 2 horas, 3 horas de São José do Ouro a Paraí. Sou muito grato pela Cris passado esse conhecimento para mim, e a gente criou um vínculo de amizade muito grande. Aí depois eu fiz curso com a Bel, eu fiz curso em Curitiba com a Bel, com a Tainá, inúmeros cursos online, enfim, a minha bagagem tem vários cursos de newborn. Né? E o legal é que, assim, além de ser homem, né, o preconceito vem porque também não é pai, né? Então, assim, não tem algo específico seu ali, né? E você conquistou isso, né? Mas é incrível, até ontem, eu antes de vir para São Paulo, fotografei um ensaio de gêmeas. E aí, no final do ensaio, todos os pais me pedem, você já é pai? Acho que pela forma... E fica encantado que não, né? Não sou pai. Sou pai de pet apenas, que é um sonho. Talvez um dia, acredito que sim. Mas todo mundo se surpreende, acho que pela minha forma de tratar os bebês, minha forma de proceder com o ensaio. E você trabalha com assistente ou trabalha com assistente? Eu tenho a Jamile, que trabalha comigo há 4 anos, e tem mais o Afonso, que trabalha comigo recentemente. Então eu tenho 2 assistentes. Não faço legal. Ensaio sem assistente. Eu pensei que você fazia sem assistente. Não Mas consigo. Você posiciona? Sim, assistente só pra, enquanto tô fotografando, ficar ali. Sim, ficar olhando, ajudar. Pegar aqui. A câmera que tá ali embaixo, Isso, essas coisas assim. Coloca o posicionador por baixo, essa parte assim. Essa parte mais... Mas eu não faço ensaio sozinho, não consigo. Sim, e o seu estúdio, tanto numa cidade como na outra, você também atende outros ensaios sem ser o newborn. Sim, como a gente tá numa cidade de 7 mil habitantes, eu brinco que a gente faz da 3x4 até a foto fúnebre. A gente trabalha com gestantes, que é o nosso principal foco, gestação e newborn. Aí vem eventos, outros ensaios infantis, e aquilo que sempre está de pequena demanda. Tem um evento da prefeitura, precisamos que você vá lá fazer a foto, tem batizado, crisma, essas coisas. E tem concorrência lá também. É isso que eu ia falar. Na cidade, não. Gente, que delícia! Cidades vizinhas, sim. Na cidade, eu sou o único fotógrafo com estúdio na cidade. Nossa, que bom. Bom, né? Assim... E como fica a gente já tá aqui muito curiosa. Como fica em questão de preço? Isso mais para algumas pessoas, até para mim, né? Eu mudei para o interior, achando que era uma cidade pequena, mas não é tão pequena assim. Tem que conhecer São José agora. Mas como que você trabalha em relação ao preço? Muitas pessoas falam, mas interior é difícil cobrar, interior as pessoas não pagam, as pessoas não valorizam. Como é a sua visão em relação a isso? Realmente tem que ter um valor diferenciado ou não? Tem um público bom que já aceita mais? Conta pra gente. Eu venho desde 2018, desde que eu comecei, de uma crescente. A gente vem alavancando. Graças a Deus, a gente nunca regrediu. A gente sempre cresceu e se estabilizou na questão de valores, né? E questão de profissionalismo também. Então, a nossa cidade é 98%, posso dizer assim, agrícola. Toda a nossa sustentação vem do agro. Vem das lavouras, da pecuária, que movimenta a cidade. A cidade tem comércio, mas isso se movimenta na base da agricultura. Então, se a agricultura vai bem,
o resto vai bem. Infelizmente, a gente vem de situações atípicas, né? Ano passado a gente teve a enchente, que a gente não sabia o que ia acontecer no estado. A nossa região não foi atingida, mas era uma maré de dúvidas, porque o que poderia se acontecer. Sim. Mas, graças a Deus, a gente consegue ter um valor bem legal. E assim, eu posso dizer que nem tu falou, às vezes as pessoas dizem que a cidade pequena não valorizam. Eu quebro totalmente esse tabu, porque graças a Deus, assim, a nossa cidade, a nossa região valoriza muito o meu trabalho. E às vezes eu até me assusto da onde que as pessoas me chegam no estúdio, da onde que as pessoas me conhecem o meu trabalho. E é incrível, a gente atende um raio assim de quase 100 quilômetros de São Isidoro e as pessoas vão, as pessoas buscam. Mas aqui eu vejo muito o seu trabalho, eu acompanho desde que você virou associada à BFRN, parabéns, é recente, né? Obrigado, sim. Um trabalho impecável, não tinha nem como... Fazia tempo que eu queria... acho que a Ana que te ligou, te dando boas-vindas, né? Foi, sim, mensagem, foi. Eu até queria ser sócio, fazia tempo, mas aí a gente acaba procrastinando alguma coisa e dando preferência para as outras e até que um dia você, não, eu preciso ser associado. Parar e fazer isso. Eu preciso de um diferencial. E isso foi um diferencial na minha carreira, porque você passar para os pais que você faz parte da Associação Brasileira de Fotógrafos Recém-Nascidos passa ainda mais segurança. Passa. Ainda mais sendo um homem, né? Uhum, isso passa muita segurança e assim, graças a Deus, como às vezes eu sempre falo e vou transmitir isso quinta-feira, que a gente coloca muita culpa na nossa cidade, na nossa região, no nosso trabalho, e às vezes é a gente que tem que se mudar, se transformar, né? Então eu gosto de bater nessa tecla, porque mesmo uma cidade pequena dá pra fazer e dá pra fazer bonito, dá pra fazer acontecer. Então, eu até ia falar isso. Eu vejo que você publica muito, você tá bem nas redes sociais, você se coloca bem, o seu trabalho é impecável, você mostra com maestria tudo isso. Adoro repostar o seu trabalho lá. Mas, mais do que isso, a gente queria saber, eu vejo que sua agenda é cheia. Sim. Conta pra gente, qual a média de newborn mês que você faz? Porque eu vejo muito ensaio e às vezes não é nem só newborn, mas para as pessoas verem que às vezes você tem uma referência no newborn, mas do newborn vem o acompanhamento, né? Vem a gestante, que vem o newborn, que vem o acompanhamento, que vem a festa, que vai vir tudo, batizado. Né? Que nem eu digo assim, tem crianças em São Isidoro que eu fotografei a gestação, o batizado e tudo. Até os 2 aninhos da criança. Às vezes eu me sinto velho quando eu vejo os pequenininhos, porque eu vi a gestação, o newborn, o batismo, o acompanhamento, a festa de 1 aninho e assim vai indo. Mas assim, não sei dizer bem certo uma média, porque é muito relativo. Às vezes não tem newborn em uma semana, às vezes brota newborn. E às vezes você não tem agenda pra pôr eles. É o que aconteceu essa semana. A gente colocou na agenda que eu vinha pra São Paulo, surgiu um newborn de gêmeas ontem. Eu publiquei lá no meu Instagram segunda-feira. Surgiu outros 2 ensaios, então quando eu voltar domingo temos newborn. E a gente conseguiu trazer bastante newborn, porque a gente colocou uma estratégia muito bem feita, muito grande e muito pensada, que foi o combo. A gente tem o pacote de gestação e o pacote de newborn. E tem o combo. Se tu pode comprar o gestação já com o newborn. Sai um pouquinho mais barato. Né? Exatamente. E eu consigo que o cliente fique no estúdio para a gestação, para o newborn. Já garanta, né? Já isso não tem aí. perigo dele falar, eu tô com depressão pós-parto, não vou fazer. Mas assim, a gente tem notado também que às vezes as pessoas procuram somente para o newborn. Por ser uma fotografia diferenciada. Por ser um newborn bem feito. Então, assim, é muito relativo. Mas a gente tem, assim, depende da semana. Às vezes a gente tem de 2 por semana. Uhum. Ou 3. Ou depende. Depende muito, assim, né? É que todos os ensaios, às vezes não tem smash de cake. Fica um tempão sem smash. Às vezes tem smash de guri e menina, e daí você tem que montar 2 produções e brota, sabe? As coisas brotam, surgem. Mas graças a Deus a gente tem um movimento bem bom. A gente, assim, se assusta, se surpreende com o tanto de ensaios que a gente faz. E pra você numa cidade tão pequena, assim, relativamente pequena, ter um estúdio de 80 metros quadrados, né? É uma conquista, né? Sim. E eu agradeço muito a minha família. Como falei, a minha família trabalha com a pecuária, né, lida com o gado. E quando... primeiro, que para mostrar para minha família que fotografia dava certo, não foi fácil. Até meu pai, ver que fotografia era rentável. Lucrativo. Era um trabalho, né? É um trabalho, né? Não você além de fazer fotos, faz o quê? Bem isso. Aquela frase que todo fotógrafo odeia, né? E
Assim, quando a gente viu que estava dando certo, a gente adquiriu uma sala, graças a Deus com a ajuda do meu pai, a sala própria, 80 metros, mais 80 metros quadrados. A gente pensou em cada detalhe. A Mariana foi a minha design de interiores, a gente pensou em cada detalhe. Ela é uma sala de esquina do prédio. Então, a gente tem uma recepção legal, a gente tem um espaço só para mostrar o portfólio, a gente tem a parte da recepção que a Jamile trabalha ali, a gente tem a minha sala, a gente tem a copa, a gente tem um banheiro totalmente pensado, a gente tem aí a parte do estúdio mesmo, tem uma parte com o vidro, que eu aprendi com isso e eu acho que foi o que mudou a minha fotografia. Às vezes tem fotógrafo que eu não gosto, eu sei, e os pais também, de separar a criança da família, mas muitas das vezes é um período que a família descansa. Por exemplo, ontem, eu pego o exemplo das gêmeas porque é a mais recente. Gêmeas, família. A família estava cansada, então já descansaram, aproveitaram. Aí a gente coloca um bolo, tem o frigobar repleto para a família se divertir ali. E aí é o momento da família relaxar. E assiste tudo pelo vidro. E isso, quando eu impus o vidro no estúdio, foi um divisor de águas no meu ensaio. E te dá uma paz também, né? Eu brinco que às vezes os pais escutam, às vezes não. Mas eu brinco que eu converso com os bebês como eu tô falando com vocês. Ontem, por exemplo, uma das meninas não se acalmava, eu dizia, vamos, o tio tem que fazer essas fotos. Eu converso como se fosse conversar com uma pessoa adulta. E parece que eles entendem. Converso também. E parece que eles entendem. Então, a partir do momento que eu coloquei, quando eu trabalhava no estúdio provisório, que era alugado, a gente colocou um vidro no meio de uma porta. Eu tirei a porta de MDF, mandei cortar e botei um vidro. Os pais vão me assistir por aqui. Ele queria o vidro desde o início. Desde o início. Primeiro curso de foto newborn, eu vi aquele vidro e disse, bah, eu preciso disso. O meu estúdio tinha. E eu encontrei o estúdio assim, você acredita? Sério? Quando eu fui ver o espaço tinha esse vidro divisório. Eu falei, gente, não é possível, foi feito pra mim. Que bom, olha só. E aí a gente colocou provisoriamente aquele vidro no meio da porta e teve uma aceitação muito boa. Porque eu tinha medo. O que os pais vão dizer, né? E foi uma aceitação maravilhosa, maravilhosa. E aí, da divisória pra dentro, que daí separa a recepção e toda a parte mais estética, que eu brinco assim, estúdio mesmo é da divisória pra dentro. Porque ali a parte bonita, tem uma mesa bonita, tem computador, tem tudo. E lá dentro ficou pra brincar mesmo com a criatividade. Então, é uma tela em branco que a gente pode pintar. E aí legal. A gente pensou também, fizemos um espaço com um lavabo, com um trocador, os armários pra guardar as coisas. Tem uma entrada de luz natural gigante. Já fotografei com luz natural hoje, prefiro flash, mas tem uma entrada gigante de luz natural. Tem opção, né? Isso, dá pra... Que nem no Dia das Mães e Natal, a gente monta produções gigantescas. Bem grandes, que pegam metade do estúdio mesmo, sabe? Então, a gente consegue brincar bastante ali. E aproveitando, assim, só para as pessoas terem noção, né, da grandiosidade que você chegou, você fez o Dia das Mães, falar do Dia das Mães, se puder falar do Natal também. Quantas médias de família você atendeu no Dia das Mães? Esse último Dia das Mães agora, desse ano, 42 famílias. E de Natal, São José do Ouro e região. O Natal do ano passado não foi tão grande, e eu digo que foi um reflexo da enchente ainda. Verdade. Mas a gente teve a fotografia de pré-escola, que a gente fotografou mais de 68 crianças de uma escola. Foi assim, eu cheguei em dezembro, eu tava exausto. E o Natal foi um pouco mais light, né? Mas o Dia das Mães foi assim, o Dia das Mães e o Natal é o nosso carro-chefe. Assim, onde é a nossa safra. A gente brinca que os agricultores têm a safra, nós também temos a nossa safra, né? Verdade. E sim, a gente trabalha muito. Que nem agora, mês de abril e maio, a gente tava lotado. E você acha que tudo isso vem de alguma estratégia? O que você acha que é o pulo do gato, a cereja do bolo, assim? O que você faz que você acha que tem como diferencial pra você estar onde você chegou? Porque cada ser é um indivíduo diferente, o que você faz pode ser, foi bom pra você, pode não ser boa pra outra, mas são tentativas. Isso. Né? Primeiro tem que ver a realidade onde cada um está, né? Só que é uma consequência de fatores. A primeira delas é começar antes. O meu Natal começa em outubro. Eu digo que lá nós trabalhamos o 20 de setembro, que é o dia do gaúcho. Dia 21 de setembro já é Natal pra mim. Então acabou o gaúcho, dia 21 de setembro já é Natal pra mim. Ano passado tava o estúdio assim, tava dia 21 de setembro já tava todo decorado de Natal. E assim, por quê? Porque as pessoas têm que entender que é Natal. E daí as pessoas vão demorar a comprar e compram no tempo certo, que é em novembro, né? Então, começar antes, divulgar,
fazer um patrocinado legal, postar, né? Postar bastante. Hoje a gente tem no estúdio Afonso que só trabalha rede social. Provavelmente ele tá postando alguma coisa nessa hora que tá postando, porque quanto mais você está sendo visto, mais você é lembrado. Hoje em dia eu brinco que você é comprado, né? Sim, bastante. Porque quanto mais você posta, mais visto é comprado. Hoje em dia não é só lembrado, né? Eu, por exemplo... Reverte muito em vendas hoje o Instagram. Há 2 anos atrás, eu não postava muito. Eu preferia não, a gente fazia e entregava. Agora a gente mudou nossa estratégia. A gente faz, entrega e posta. E tem que postar. Tipo, uma semana tem que ter uns 3 posts. Acostuma, né? Depois você vai virando uma rotina, acostuma, né? E eu sou muito chato. Porque eu sou virginiano. Mas vamos postar o ensaio lá do Newborn das Fulaninhas. São todas a mesma música, tudo marcadinho, bonitinho, passo a mesma passo. letra, tudo. O Afonso sabe como é que funciona. Se vai ter 10 stories, vai ser 10 stories com a música na sequência, perfeitinho, bonitinho. E é pior que é 10 histórias mesmo, contando a história inteira do cliente, a trajetória desde que ele entrou, eu acompanho. Ficou a minha identidade colocar no último story um agradecimento. Eu substituí, tanto na minha vida profissional, mas muito na minha vida pessoal, a palavra obrigado pela palavra gratidão. Então a gente coloca lá gratidão, a gente coloca como foi o ensaio, o que foi, e aí eu coloco da onde a família veio. Se não tem nada, é porque a família é da nossa cidade, de São José do Ouro. Se não, veio de Santo Expedito do Sul, veio de Sananduva, veio de Passo Fundo. Isso chama a atenção das pessoas. Nossa, tá vindo de tão longe fazer foto com o Juliano. Tem alguma coisa aí, deve ser bom mesmo, né? Então, criou a minha identidade. No primeiro story vai ter lá ensaio gestacional fulaninha e a localização. Aí posta todos os ensaios, todos os stories bonitinhos e no final o story de gratidão. E aí as pessoas também se sentem valorizadas. E eu adoro receber o feedback das pessoas depois daquele story. E todo mundo reposta o story da gratidão, então é maravilhoso. Ô, Juliano, e você tem uma agenda lotada, 2 estúdios, né? Uma empresa a administrar e você acha tempo para fazer trabalho social. Esse trabalho social é feito lá na sua cidade mesmo? Como é que é? Mas você não vem falar, não, Ana, que você não é diferente, tá? Você não vem falar como se fosse algo diferente pra você. Lagoa, por exemplo, Lagoa Vermelha, o estúdio de Lagoa, esse último mês eu não consegui dar atenção. Por causa do Dia das Mães. Então, fechou São José e eu não consegui ir pra lá. Janeiro e fevereiro eu trabalhei só em Lagoa, praticamente. Foi bem corrido. Eu sempre tive, como eu venho de uma família que mora numa cidade pequena, uma família católica, a gente sempre, como meu pai trabalha com gado, eu cresci vendo meu pai doar 1, 2, 3, 4, 5 vacas para a igreja. Ou, estamos precisando lá de uma ação social, fulano está precisando de alguma coisa, vamos ajudar. E isso é do interior. O interior tem essa característica e é uma das vantagens do interior. E eu sempre fui assim, quando a gente fez 1 ano de estúdio, isso eu me lembro muito, a gente fez uma carreata no Natal distribuindo balas. E foi incrível. Foi assim, meu Deus. Por ser uma cidade pequena, as crianças saíram na rua, pegaram as balas. Foi o máximo, sabe? E então, a partir dali, a gente sempre gosta de retribuir. Como a gente também recebe muito, a gente tem que devolver um pouco disso, né? Então, a gente sempre está fazendo trabalhos sociais. No Natal, a gente sempre fez Natal Solidário. Teve um ano que a gente fez um chá solidário. Eu banquei um evento. A gente gastou acho que uns 6 mil reais mais ou menos. Fez todo um evento que o ingresso do evento era 1 quilo de alimento não perecível. Daí teve uma palestra, teve um pianista e o chá. E bolos, e tortas e tudo mais. Foi o máximo. O mais tocante deles, o trabalho mais tocante deles foi nas enchentes. Como eu falei, a nossa região, graças a Deus, não foi atingida, porque foi no norte do estado. Há quase um ano atrás, o meu Rio Grande estava debaixo d'água. Desculpa se eu começar a chorar. E eu estava com o especial Dia das Mães no meio. Agenda lotada, bombando. E aquilo começou no dia 1º de maio, chove. Na nossa região chovia, mas nada demais. Mas da metade do estado para baixo, a situação estava crítica. A gente já tinha, algumas regiões já tinham passado por algumas enchentes lá em novembro do ano passado. E aí, como bom, assim, o coração da gente aperta, eu me lembro que eu disse assim, eu não posso ficar aqui de braços cruzados, sendo que eu estou tão perto dos meus irmãos. E aí, eu parei o meu especial Dia das Mães. Eu chamei os meus clientes, olha, eu vou trancar minha agenda. Quem estava com o ensaio marcado, eu disse, olha,
Espera um pouquinho. Vamos remarcar. E todo mundo compreendeu. E eu, assim, as pessoas, todas as regiões, as que não estavam afetadas, todas as cidades da nossa região, estavam arrecadando alimentos, organizando, levando. Foi, assim, um mutirão. Só que muitas pessoas queriam ir ajudar e não tinham condições. Tipo, a gente quer ir ajudar lá nas cidades atingidas, mas não tem como chegar. Então, e também algumas cidades, por exemplo, a cidade que a gente foi, que era Mussum, que era no Vale do Taquari, a gente já tinha passado por ali e estava chegando em Porto Alegre. Tipo assim, a Mussum, que foi onde a gente foi, que eu vou contar agora, já tinha só lama. Então precisava de ajuda, precisava de trabalho braçal. As pessoas queriam muito ir para ser voluntários e não tinham como ir. Eu parei meus ensaios Dia das Mães, minha temporada Dia das Mães, meu especial, e fretei uma van. Foi assim, num estralar de dedos, eu liguei para uma agência de viagens, eu preciso de uma van para levar pessoas assim, assado. O pessoal se comoveu com a minha iniciativa, fez só o custo do diesel, do combustível, não sei se era diesel, do combustível, e em 24 horas a gente lotou a van. A gente levou mais de 18 pessoas, e também alimentos e tudo que precisava para a cidade de Mussum, que dá umas 4 horas ou mais, é bem longinho, da nossa cidade até Mussum. Saímos de madrugada, eu fui junto, e a gente, em um dia que a gente ficou lá naquela cidade, a gente limpou mais de 15 casas e mais de 5 estabelecimentos comerciais. Foi uma experiência ímpar, divisora de águas na minha vida pessoal. Porque muitas das vezes a gente reclama da nossa casa, a gente reclama das nossas coisas. E lá vocês viram, assim, a gente viu realidades que eu não podia chorar na frente da pessoa. A pessoa ficou só com a roupa do corpo e tava com um sorriso no rosto. E ajudando outras pessoas. E a gente que tinha tudo tava lá, assim, tipo, meu Deus. Assim, foi, assim... todo mundo que foi lá, as 18 pessoas, falava a mesma coisa. A gente chegou em casa, quando a gente ligou o chuveiro, a gente chorou. Porque foi assim, foi um choque. Mas foi muito bom. Até agora, nas nossas férias, agora em junho, a gente quer voltar lá para rever as famílias que a gente ajudou. E a gente criou um vínculo, elas começaram a seguir a gente na rede social, a gente foi pedindo como é que tava e tudo mais. Mas assim, foi surreal estar lá, porque a gente não tinha proporção do tamanho estrago até você estar lá. Assim, tinha casas de 2 andares que a água cobriu. Sabe? E era tudo barro, por exemplo. Aqui nós tínhamos essa mesa e tem o chão. Então, eram 15 centímetros de barro em cima da mesa e 15 centímetros de barro no chão. Toda a superfície tinha barro. Tudo. Então, tudo precisava ser limpo. Então, a gente levou os voluntários que ajudavam. Tipo, teve casos que a gente tirava de enxada. De dentro de casa, isso. De dentro de casa de pessoas, sabe? E aí, foi muito gratificante isso. E eu acho que tudo que a gente tira, volta, né? E também aí depois dessa ação social a gente foi convidado para entrar no Lions Club, não sei se vocês conhecem. O Lions. Em todo lugar tem, né, eu acho. Isso, na região sul é mais forte, que é um clube de serviço, é um clube de voluntariado, o qual eu amo fazer parte. Eu acho que às vezes as pessoas têm que me tirar de dentro do Lions porque senão eu fico lá. E dentro do Lions Club a gente desenvolve vários serviços de voluntariado. É um clube assim que é um clube de serviço, né? E dentro do Lions Club tem uma consideração que é a maior delas, que é o companheiro de Melvin Jones, onde você faz a doação de $1.000, que é para a instituição internacional, que vai ficar no banco da instituição quando é necessário. E eu, diante de um trabalho que eu fiz o ano passado, eu decidi doar os $1.000, R$6.000, para a instituição internacional. Por quê? Diante da catástrofe do Rio Grande do Sul, o Lions Club foi uma das instituições que, assim, levou doações para lá. Mais de R$1 milhão foram destinados para as cidades atingidas e isso fez impacto na vida das pessoas. Né? Às vezes a gente vê, a empresa tal doou ou até o governo. Mas nunca vê de fato onde e não foi, chega, né? Às vezes não demora a chegar, sabe? Às vezes demora a chegar nas pessoas. E o Lions destinou para os clubes de serviço e os clubes de serviços destinaram para as comunidades. E assim, fazer parte do Lions é maravilhoso. Assim, não tem preço você se doar.
sabe? E a gente sempre tá fazendo campanha, no Natal a gente faz campanha, no Dia das Crianças a gente faz campanha, sempre tem uma parte social. E isso eu acho que também faz parte da minha identidade. Eu sempre brinco, né? É você fazer qualquer tipo de ação social, a gente acha que tá fazendo bem pra pessoa. Na verdade, quem mesmo. mais ganha troca, somos nós, é uma troca né? muito grande. Sim, e assim, o universo devolve de uma forma incrível. Incrível. A pessoa recebe quem dá, né? Sim. Né? E às vezes é aquela frase, é dando que você recebe. E às vezes a gente não. Às vezes a gente trabalha e não devolve. E às vezes não sai do chão. Eu acho e também considero um pouco de tanta coisa ter acontecido na minha vida por isso. Por ter se doado. Às vezes as pessoas chamam eu de louco. Meu Deus, quando eu falei que eu ia doar os $1.000, minha família chamou eu de louco. Mas foi de um trabalho que eu tinha feito. E eu disse, não, eu vou e eu sei que está sendo bem usado. Aproveitado, exatamente. né? Então, e é incrível, assim, poder saber que o meu trabalho está proporcionando isso para outras pessoas é maravilhoso. Não tem preço. E você trabalha de segunda a sábado? Como é que é a sua agenda? É de domingo a domingo? Assim, olha, de segunda a segunda, eu já trabalhei bastante. Desculpa se às vezes eu dou uma gaguejada. Eu trabalho bastante. Hoje em dia a gente trabalha um pouquinho menos. Mas eu atendo de segunda a segunda. Sexta, sábado e domingo, em especiais, tem um acréscimo, sim, por serem dias mais concorridos. Sábado e domingo, em tempos normais, tem uma taxa. Porque os eventos acontecem somente sábado e domingo, né? Às vezes as pessoas vêm de longe também, sábado e domingo. E assim, de segunda a segunda, sabe? Tá. Às vezes eu brinco, que no início da minha caminhada, eu digo, eu tinha uma vida de padre. Eu trabalhava domingo, na segunda-feira eu tirava folga. Então, tudo é da agenda, né? Às vezes eu digo, esse domingo não marca nada que eu tenho trabalho com live. Daí eu tiro de folga. Mas precisa deixar uns dias para recarregar as energias. E eu vejo que às vezes a gente faz e enjoa. E às vezes eu vejo que muito fotógrafo desiste de ser fotógrafo por causa disso. Porque trabalha e não descansa. Que nem aquela frase clichê da Márcia Sensitiva, você tem que trabalhar e descansar. Trabalhar e descansar. Pra você se recarregar a energia. Sim. Que nem assim, a gente vai voltar de São Paulo tendo déjà vus. Porque se volta com inspiração, você volta motivado, você volta querendo fazer diferente. E às vezes os encontros, que nem esse encontro da associação, é bom porque você vê que tem fotógrafos melhores que você e fotógrafos que precisam, que querem chegar aonde eu estou. Às vezes eu reclamo, ai meu Deus, mas não, olha isso, aquilo. Mas tem tanta gente que está querendo chegar onde a gente está. Então, esse network, essa experiência, essa convivência é incrível. Eu adoro isso. De você conhecer realidades, de você ver que tem gente que está batalhando, tem gente que está há anos, que já está desmotivado. É incrível. Eu adoro o contato com pessoas. Também. E a gente fala, que a Ana fala muito, né? Que o pouco que a gente sabe, às vezes é o muito de alguém, né? E às vezes a gente acha, retém, às vezes, um conhecimento ou não coloca pra frente alguma coisa. Porque acha que não vale a pena, né? E quando a gente vai ver, às vezes é transformador para uma pessoa, um pouquinho que você fala, um pouquinho que você ajuda. E por isso que a gente tem até o podcast, que a gente traz, a gente repete, a gente fala. Porque realmente tem muitas pessoas que precisam ouvir, Precisa. Às vezes a pessoa só precisa, assim, de um choque. Às vezes a pessoa tem a realidade boa, tem condições, tem um trabalho. Às vezes eu já vi muitos profissionais que têm um trabalho lindo, que só falta um tapa tapinha. Não, um tapinha na bunda, assim, vamos. Às vezes só falta... Acorda, neguinho. Às vezes falta... E às vezes a gente precisa disso. E assim, depois da pandemia, alguns eventos de fotografia que eram tão tradicionais não voltaram. E eu acho que deveriam voltar, porque as pessoas precisam sair da realidade que estão, da bolha que tá ali, para ver novos ares, para se motivar, para tudo. E quando a gente vinha vindo para cá, eu disse pro Joel, eu queria ter tanto ido na feira de Natal, que tem uma feira aqui na São Paulo de Natal, sim. porque você vai lá, você vê inspirações, você vê o que tá em alta, e tem que estar assim, né? Aí, às vezes eu até brinco no estúdio, o Juliano em 2030 vai me agradecer. Mas você não vai? Olha, você consegue pode ir amanhã. Vamos ver. Porque a feira vai, na verdade, até quinta-feira, né? Eu vou todo ano nessa feira também. Esse ano, devido aos compromissos da BF Arena, não vou conseguir, mas a minha parceira tá lá hoje, né? Porque não tem como deixar de ir. O preço realmente Você vai ficar encantada. Ontem, uma fotógrafa, ela é do Sul também. Ela tava na feira e ela fez lá uma postagem, uma caixa de laço. Lá na feira tava R$10,39. A mesma caixa com 8 laços no Mercado Livre tava R$49,90. E a gente já acha Mercado Livre mais em conta. Melhor não ir, né?
Senão eu vou estourar Os seus $1.000 não vai dar nem pra começar, né? Mas eu acho que vale a pena você ir, agora viu? tu Dar falou uma... uma coisa bem, bem importante, que a cidade interiorana tem suas vantagens e tem as suas desvantagens. Acho que a maior desvantagem do interior é isso. Você não ter as coisas muito rápidas. Se você quer... Tantas opções, né? eu quero uma coisa diferente, você tem que buscar no fora. centro. Tipo, pra nossa referência é Passo Fundo, que dá 2 horas, que é uma cidade com 100 e poucos mil habitantes. E daí você tem shopping, você tem Tudo várias lá. coisas. Eu fiz uma parceria que deu certo, e eu acredito que eu vou continuar isso por mais tempo, que para produções que a gente é das mães em Natal, com decoradoras. Nossa, isso é de ótimo. cidades vizinhas. Então... Elas montam pra você. E eu alugo, pago por isso, porque eu gastava em natais R$10 mil no Natal. Mas, e daí o ano que vem eu comprava outras coisas. Mas pra você vale mais... hoje o custo ficou maior ou igual? Bem menor. Menor. Porque é uma troca, uma permuta, né? Vamos dizer assim. Não, aluga mesmo. Não, você paga mais, ela faz um preço melhor pra você? Não. Depende, sabe? E deixa os 2 meses lá montado. Quando eu contrato a decoradora, ela já é minha parceira, ela já sabe as minhas ideias. Eu preciso até dia... Tipo, por exemplo, assim, a gente montou antes da Páscoa, o Dia das Mães, e ficou até essa semana. Tá. Assim, ficou a produção no estúdio. Muitas das coisas eu tenho, muitas das coisas ela tem. Então, a gente junta. Mas é tudo locação. Que nem no Natal. No Natal, eu gastava horrores no Natal. Eu investia um monte. E ficava tudo dentro do estúdio depois, né? Ficava na casa da minha família, onde era meu quarto. Pra tu ter uma ideia. E aí, no ano que vem, eu acabava reutilizando algumas coisas, mas queria investir, tem que fazer diferente, né? Então, a gente fez uma parceria com uma senhora que tem na cidade, que ela monta árvores nas casas, nas lojas, vitrinista e coisa e tal. E aí a gente fez. Por exemplo, teve uma redução de custo de... Nossa, que 90% maravilha. quase. Mas se você gastava 10 mil, você tá gastando o quê? 5? R$1.000, R$2.000. Pra alugar? Depende. Tudo depende do que eu vou querer fazer e como é que vai ser. E ela dá ideia ainda. Sim, é que tipo assim, eu sou muito virginiano, muito raiz. E pão duro? Eu vou querer... Não, pão duro não, quem me segura as pontas é ele. Eu vou querer essa xícara, vou mandar fazer essa xícara, eu vou chegar pra você e vou dizer, eu quero essa xícara nesse tom, assim, assim, assado. Em outras palavras, só faça o que eu não sei fazer. E com a decoração também assim, olha, eu vou querer esse cenário de Natal. Você sabe tudo o que você quer. Pronto, você passa a ideia e ela executa. Eu faço um desenho na folha de papel, assim, que só eu e a decoradora se entendemos. Aqui vai ter isso, aqui vai ter assim, assim, assado. E aí dá certo. Dá certo. Então, se não desse certo fotografia, você ia ser um decorador. Já tive uma empresa de organização de eventos e adorei trabalhar com isso. Eu adorei trabalhar com organização de eventos, porque eu sou muito... Quando dá, assim, vamos ser bem certos, né? E foi, até o momento, foi a estratégia mais certa que deu pro estúdio, que foi isso. Por ser uma cidade pequena e que todo ano tem que fazer diferente, então, com a questão da decoração, eu consigo no outro ano ter outra árvore, ter outras decorações. Nossa, que legal. E como funciona tendo 2 estúdios? Assim, os especiais, como a gente abriu o estúdio em Lagoa Vermelha há menos de um ano, a gente fez especiais só em São Isidoro. Até porque o estúdio lá é reduzido o espaço e o estúdio em Lagoa Vermelha foi aberto com foco em newborn. Tá. Por ser um então diferencial continua, na cidade. os sazonais continua lá. Quem quer se desloca até lá. Os especiais, sim. E a gente atende tem aqueles clientes que fazem todos os anos, tanto o Dia das Mães quanto o Natal. E tem aqueles clientes que sempre, todo especial tem cliente novo. De longe, de perto, sempre tem, né? E a gente está trabalhando com lotes. A gente trabalha, a gente começa a divulgar o cenário, faz a pré-venda, que já são para os nossos clientes, a gente manda no WhatsApp para os nossos clientes, que vamos abrir as vagas, tem interesse, sim, uma mensagem toda produzida, que é essa parte a Gemile que faz, e aí a pessoa já responde sim, a gente já manda o PDF e já agenda venda. Pra ele. Ok. Aí depois vem pela venda pelo Instagram, pela questão do tráfego e tudo mais. Então você faz tráfego mesmo com sendo uma cidade pequenininha, tu domina lá, então, né? Porque você faz tráfego ainda com 7 mil habitantes. Não, mas ele quer toda a vizinhança. Região, 7 mil é que nem a gente coloca R$450, 10 fotos. É a isca, né? Ele tá na cidade de 7 mil, mas ele tá com a vara em todos os lugares. Tá com a vara. Não, no bom sentido, né? A vara tá...
Não, mas é que assim, São José do Ouro tá aqui. Então eu tenho que fazer um tráfego. Os últimos tráfegos que eu fiz, os tráfegos pagos que eu fiz, vai soar estranho os últimos tráfegos que eu fiz. Os últimos tráfegos pagos que a gente fez, nem foi pra São José. Foi pra cidades vizinhas. Sim. Pra chegar mais gente de fora. Porque lá já sabem, 7 mil já. Exato. Boca a boca já todo tá mundo muito já bem. conhece. Eu sou muito grato pelos meus clientes de São José do Ouro, mas eu até brinco que às vezes o que eu menos atendo é de São José. Mesmo porque não tem como nascer todo dia criança pra newborn ali. Em São José do Ouro não tem mais, tem hospital, mas não tem mais nascimento na cidade, na cidade vizinha. Mas tem muita criança. Tem? Tem muita. Ano passado a gente fotografou 68 só no pré-A, pré-B no caso. O pessoal, bastante. O pessoal lá usa bastante. E como que foi essa atitude, né? De querer outro estúdio em outro lugar? É porque você, é isso que eu ia falar, porque você acaba estando num espaço que você acha que talvez não dá pra crescer mais, e o jeito de crescer é você chegar em outros lugares. Eu sou assim, eu só vou saber se eu tentar. Vai dar errado? Pode dar errado. Lagoa, não sei se vai dar certo ainda. Temos um ano, talvez eu feche as portas e tá tudo bem. Não vai fechar não. Não, mas vai saber, né? Eu sou assim, às vezes as pessoas me chamam de louco. Ontem eu vi um post que é compartilhado nos meus melhores amigos. Ai, tem que dar certo porque eu sou louco. E eu fui chamado de louco muitas vezes. Meu Deus, vai gastar isso numa produção de Dia das Mães? Vou. E vai dar certo. E deu. Eu sei, eu sou assim ousado, até me cortam às vezes, porque eu sou ousado demais. Só que eu só vou saber se eu tentar. Eu poderia ter ido pra São Paulo, hoje eu poderia estar lá no podcast, mas daí tinha que gastar, mas daí tinha que sair de casa. Você mexe. Tô indo. Né? Ano passado, eu vim num encontro de uma mentoria que eu tinha aqui em São Paulo. E, assim, foi um divisor de águas no meu pensamento, na minha vida emocional, porque no dia que eu saí da cidade, eu devolvi para Deus uma amiga com menos de 24 anos. Aí a gente para e pensa, por que eu não vou viver aquela experiência? Vai saber quanto tempo eu vou estar aqui. Então, ficar dizendo, eu poderia ter ido, eu poderia ter feito aquilo. E se lamentar depois. Não, vamos ver se deu certo, se não deu, paciência. E tem que fazer dar certo. Com o Dia das Mães, vamos montar esse cenário e nós temos que vender. E vendeu. A gente pega junto, vamos fazer acontecer e vamos bora. Vamos trabalhar e vamos regaçar a manga. É que nem assim, Lagoa Vermelha eu implementei em setembro. Setembro, outubro e novembro, eu não trabalhei. Porque eu abri e deixei lá. Mas não é assim. Chegou dezembro, o João me disse, você tem que fazer Lagoa render. Senão você fecha as portas. Porque o dinheiro que você investiu lá, tá pagando aluguel de Varde. Trabalhei o tráfego, trabalhei rede social. A gente teve agenda cheia em Lagoa, janeiro, fevereiro e um pouquinho de março. Então, tudo é de você se dedicar, se esforçar e fazer acontecer. Colocar energia, né? Que nem agora a gente tá com um novo projeto pro estúdio e acho que a associação botou isso na minha cabeça, só de estar vendo, que é como o último curso de newborn que eu participei, eu saí do curso assim, pensando que eu poderia ensinar aquilo de uma forma muito melhor, de uma forma que as pessoas que estavam investindo aquele valor alto lá teriam um retorno muito melhor. Então eu comprei uma CIB e já fiz esse investimento, estou me organizando para num futuro bem próximo começar a dar mentoria. Eu ia perguntar para você. Ia perguntar para você agora, né? Com todo esse conhecimento adquirido, uma cidade que é carente de outros fotógrafos, né? Porque não tem... Mas nem só a cidade, falo de outras regiões. Então, outras regiões. Você precisa começar a compartilhar esse conhecimento todo, né? Então a gente tem todo um cronograma do que se fazer. Primeiro a parte da CIB que precisava, a parte tanto de acessórios e estrutura, eu acho que a gente já está preparado para isso. Com o estúdio preparado, tem infinidades de acessórios dentro daquele estúdio, de props, de manta, de headbands, de tudo que você imaginar a gente tem. E então agora a gente vai montar um portfólio com a CIB, montar um guia de poses, depois stickers de poses. Nossa, ele é todo perfeccionista mesmo. Ele não começa, não. Primeiro é todo ali. Às vezes eu passo a passo. Às vezes eu perco meia hora do meu dia só colocando, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Ou às vezes, então, quando eu tô tão corrido durante o banho, eu tô tomando banho, eu tenho que sair daqui, eu tenho que fazer isso. E pra mim saber o que eu tenho que fazer. Então, esses são os passos e eu quero sim trabalhar com mentoria. Eu já trabalhei com mentoria de fotografia. E eu vejo que fez assim, uma mudança radical na vida daquela profissional.
porque ela estava iniciando, não sabia que caminhos seguia, não sabia que investimento fazia, que público ia, e a gente fez, foi um desafio para mim, mas foi incrível, sabe? Foi um dia inteiro no estúdio, assim, de imersão. E eu vejo que com o Newborn já tá tudo preparado para isso. Ah, vai ser maravilhoso. Não temos dúvida, né? Quando a gente fala sobre não só o futuro, né, mas sobre o hoje, assim, né? O que você acha que você pode falar para os nossos ouvintes? Ah, eu acho que hoje isso mudou a minha vida. Se eu soubesse antes, teria me ajudado muito. Infelizmente, às vezes, tudo que a gente tem hoje é por erros e acertos, né? No início, eu fui errando muito para poder acertar. Bota o bebê assim, bota o bebê assado, cobra dessa forma, manda a prova dessa forma, manda para escolher daquela forma. Então, assim, tipo, o que eu poderia dizer para vocês que se eu soubesse antes é não ter medo de ir atrás. Às vezes o conhecimento é caro, vai custar um pouco caro, mas vale a pena. Então, investir, não ter medo de investir em cursos, em conhecimento. Não ter medo, porque isso sempre vai agregar. Por mais que às vezes eu fique lá naquele workshop, isso eu já sei, pensando aqui, no finalzinho alguma coisa você não sabia. Sim. Uhum. Que vai te agregar e vai facilitar, vai te dar uma prática diferente, vai minimizar o seu negócio. Sempre vai dar um start, assim, né? A gente tem um frio na barriga, até eu às vezes sinto um frio na barriga de, meu Deus, eu tô com o blazer amassado todo esse tempo. Ó o perfeccionismo, ó o perfeccionismo. Às vezes até eu tenho esse frio na barriga, principalmente quando a gente investe algo alto, né? Mas eu acho que esse frio na barriga é bom porque dá uma adrenalina. E essa adrenalina é que a gente precisa disso. Então, não ter medo de ousar, não ter medo de ter a fazer diferente. Eu comecei a fazer no Newborn somente com a criança vestida. Eu aprendi isso com a Cris, por vários fatores. Primeiro, que a criança se sente mais segura. Segundo, que é menos pele para editar. E, enfim. Esses até eu disse assim, mas e se a gente fizesse peladinho? Eu já fiz isso várias vezes. Eu só faço pelado, eu não uso roupa de jeito nenhum. Eu só uso com roupa. Agora eu tô fazendo Newborn mais a criança mais só de fraldinha. Daí eu boto o wrap em cima. Ali, então você vai fazer meu workshop pra você fazer sem fraldinha. Não, muita sujeira. Não, muita sujeira. Já perdi muita manta com cocôzinho que manchou e não teve jeito. E mais prático, é mais rápido. Aí, esses dias atrás eu disse assim, vamos ousar, vamos fazer só de fraldinha com o wrap em cima. E foi fantástico. Quando eu postei aquilo no Instagram, meu Deus, as pessoas reagiram. E eu disse, viu como tem que ousar, como tem que mudar, como não dá pra ficar sempre no mesmo? Tem que sair da caixa. E falando de Newborn, a gente tem conversado muito sobre isso nos grupos de WhatsApp, principalmente, que o Newborn, ele tá mudando um pouco, pelo menos aqui na região de São Paulo, né? Antigamente o Newborn era bem focado só no bebezinho. Hoje a gente vê que se a gente, às vezes, gasta 2 horas lá pra fazer todas as poses perfeitas. E aí os últimos 15 minutos a gente fotografa com a família até assim, rapidamente, né? Que mais vende. E vende, né? Aí vende 15 fotos de família e 5, né? Pra você também acontece isso? Que legal isso. Faz bem pouco tempo que eu mudei os meus orçamentos de fotografia de Newborn. Que eram, você podia comprar foto com pai e mãe só a partir do 2º pacote. Eu fazia isso, mas eu mudei. Por quê? Os pais precisam dessa foto. Quando eu vi isso, eu falei, Juliano, como é que você não fez isso? A família, às vezes, quer só uma foto. Então, o que a gente faz? A gente colocou os pais, fotos com a família em todos os pacotes. Sim. E a gente transforma aquilo numa experiência. Tem pais, tem mães que às vezes estão chorando ali no vidro, olhando a gente montar a pose com a criança, e quando pega a criança no colo, você debulha em lágrimas. Ainda mais quando são aqueles milagrinhos que são lindos de ver. Então, é fantástico. Milagrinhos. Assim. Que às vezes a gente... Sim, tudo na minha vida foi experiências. Tem várias crianças que eu fotografei a gestação, que foi totalmente delicado, e o casal não podia ter filhos. Sim. Aquilo chegou lá, eu chamo de milagrinhos. E às vezes eu fico, principalmente quando a criança tá bem calminha, bem tranquila. Então a criança aí é um milagrinho mesmo. Não. Milagrinho ao cubo. E aí eu penso assim, gente, como é que tem gente no mundo que consegue fazer um mal pra esse serzinho? E ao mesmo tempo também eu penso, gente, como é que um serzinho
bebezinho de 40 centímetros vai virar um adulto, vai virar uma vida Eu também fico enorme. pensando nisso. Muda tudo, né? E ao mesmo tempo, e todas as vezes eu penso como Deus é perfeito. Em todos os detalhes, em tudo. Eu penso isso quando eu faço um parto. Eu não trabalho com fotografia de parto. Toda porque vez, não tem, né? é uma coisa que tira meu sono, me dá burnout, me dá vontade de morrer. Mas quando eu vejo aquele bebê nascendo, eu falo, não é possível. Como que isso estava lá dentro, emboladinho, e já nasce com personalidade, olhando Muito, pra... 10 dias eu tenho uma personalidade forte. E eu acho que isso, de ter esse olhar emocional, também fez que eu criasse uma identidade na minha fotografia. Porque às vezes eu posto lá uma frase reflexiva que pra mim pode ser só uma frase reflexiva, mas pra pessoa que tá olhando, nossa. E eu tenho muito esse lado. Assim, eu me comovo, às vezes até demais com algumas realidades de alguns clientes, que eu sempre brinco, entra cliente, sai amigo. Entra amigo, sai um cliente. Então, por ser região pequena, também tem muito disso. Mas às vezes, assim, transmitir o lado emocional, colocar a emoção na fotografia. Sim. Pra você, pra gente, é só mais um ensaio newborn. Sim, pro pai, pra pessoa, o ensaio newborn. Eu acho que essa emoção, esse atendimento personalizado para cada família, esse ano agora no Dia das Mães, no final a mãe escrevia cartas para o futuro. Ai, que legal. Era surpresa. E quando a mãe ia escrever, não tinha como. Quando eu dava o papel para a mãe e a caneta e perguntava a música que remetia, né, à maternidade, eu ia colocar a música, ela já estava chorando. Quando eu voltava, eu já estava chorando. E assim, quando começava, era um chororô. E assim, você se emociona. E não é falso, é verdadeiro. Sim. Eu me emocionei com cada família que passou ali, né? Legal. Então, assim, isso é muito legal. Teve um especial Dia das Mães, que foi o primeiro, que eu considero o primeiro especial, que era uma cama. A gente conseguiu aquela cama da década passada, era uma cama de ferro. Cidade interior tem isso. As pessoas se emprestam as coisas. Cidade grande já não consegue, você tem que comprar, né? Essas coisas. E aí a gente colocou aquela cama, como se... a gente colocou todo um cenário, tudo... Tava na época dos Capim dos Pampas. Tá. Vocês lembram dessa Antigo, época, né? Que Capim dos Pampas, pra nós, a gente colhe no nosso quintal de casa, né? Aqui é um absurdo, aqui é muito Então caro. vamos pro sul. Aí a gente fez isso e aí acabou que no final de cada ensaio eu contratei um filmmaker. Em todo o ensaio ela ia ter que estar lá. E acabou que no final do ensaio eu pedia: agora, Dani, o que é pra você ser mãe? É isso. Gente, a maioria das mães... Jesus. E naquele momento lá... aqui, sabe? E aí, no final do especial, no Dia das Mães, a gente juntou todos os ensaios e botou num vídeo só. Foi incrível. Até esse especial Dia das Mães, eu senti falta de fazer algo assim, pra dar uma virada de chave. Eu fiz. Cada ensaio tinha, né, o filmmaker que fez a filmagem, já estava incluso no pacote, toda mãe ganhava o seu vídeo exclusivo ali dos melhores momentos. E assim... E eu acho que tornar a sessão de fotos numa experiência é incrível. Eu atendo... Se eu tenho uma gestante, é só uma gestante de tarde. Eu não consigo trabalhar com pressa. Eu não consigo saber que eu tenho a Dani às 2 e às 4 eu tenho tu. Não consigo. Sabe? Aí você fica, ai meu Deus, será que eu vou fazer tudo que eu quero? E... Se a pessoa atrasar, tipo, Natal, Dia das Mães, a gente tem que botar em horários porque não tem como. É muita coisa. Mas eu coloco a 1h da tarde um e às 4h da tarde o outro. Por quê? Eu quero sentar lá na frente, acabar as fotos, conversar, se é com a criança, eu sento no chão, brinco com a criança, você tem que entrar naquele mundo. E aí depois, que a gente faz as fotos, do Natal do ano passado pra cá, a gente começou a escolher na hora. Nossa. Que consegue vender mais. Os meus clientes não ouçam isso. Mesmo o Natal, você deixa o tempo ali pra fazer essa escolha. São bem práticos. Tira o cartão da câmera, bota no iMac, foto crua, vamos lá. Com a criança tá chorando, vem aqui com o tio, vamos lá. E é isso. Daí eu sirvo um café, a mãe senta ali. Dia das Mães, por exemplo, a gente recebeu uma família que tinha 15 pessoas. Veio tipo a matriarca, seus filhos e os filhos netos. dos filhos. E todo mundo. Todo mundo acabou as fotos, todo mundo sentou na frente do computador. A maioria ficou de pé. Eu quero essa, anota essa pra mim, anota aquela. Pronto. E aí eu despacho meus clientes mais rápido. Na semana que vem a gente já consegue enviar as fotos
E é um Já alívio. acabou. Né? Então, tornar o ensaio numa experiência, eu acho que é muito legal. Dá um gasto? Dá, você vai ter que ter um ensaio newborn. Sempre vai ter um bolinho lá. Sim. A maioria dos pais não comem, às vezes sim, às vezes não. Vai ter que ter um chazinho, vai ter tudo isso, né? Então, eu acho que faz parte disso. Mas faz diferença, né? Faz a diferença. Faz a diferença. Acho que é o mínimo, né, que a gente pode oferecer, né? Sim. É o mínimo, não é? A gente fala, isso é um capricho. É um capricho, mas Não, faz hoje parte, em acho dia que faz é o parte. mínimo, Principalmente né? do newborn. A Mas mãe é que às vezes tem muitos lugares que não. Não, eu que sei. ainda não, né? Ainda não, né? Mas faz a diferença e precisa. Precisa. Isso é verdade. Eu acho que quando a gente está envolvido nisso, né, na parte do newborn, a gente se coloca no lugar do cliente, né? Sim. Então, a gente sabe que várias vezes você pega uma mãe que, para ela conseguir chegar lá com o filho, meu Deus, foi muito difícil. Sim. Essa Ou organização. então- Aí ela ficou sem tomar café, aí ela correu, não conseguiu almoçar. Então, ter ali aquele cuidado para ela tomar uma aguinha, para ela poder comer Sim. alguma coisinha, né? Eu acho que E aí, é se principalmente colocar quando, no lugar. quando é pai de primeira viagem. E principalmente que nem nas últimas semanas que a gente fotografou, era primeiro pais de primeira viagem e a criança estava com cólica. O mundo daqueles pais desabou. Nossa, É bem porque difícil. eles sentem a dor da criança. E aí, assim, tipo assim, teve. Todo pai fala. Ontem, no final do ensaio das gêmeas, o pai brincou. Quanto que você cobra pra ir lá em casa acalmar elas? Isso é direto, né? A gente Porque falou disso eu hoje. gosto de falar com os pais sobre técnica. Olha, se você pegar a criança assim, É, assim, também. assado, balançar assim, assim, assado, faz a diferença. E também tem pais que eu consegui acalmar o fulaninho embalando do jeito que você embalava. É assim mesmo. E, então, tornar o ensaio numa experiência é incrível. E colocar o maninho, a maninha, os pais, os pets junto. Os avós, eu acho tão importante. Eu gosto muito. Ensaio newborn, essas famílias não levam muito, às vezes porque em outra cidade e tudo mais. Mas eu acho bem interessante. E quando entra toda. Eu adoro receber toda a família num especial, no estúdio, porque criar memórias com todo mundo é incrível. É maravilhoso. E hoje você é referência, né, em ensaio newborn e gestante. O que você acha que tornou o seu trabalho tão especial e desejado? Tudo isso que a gente falou agora. Um pacotinho. Conjunto. Tudo isso que a gente falou agora. Ter ousadia, não ter medo de mudar, de ousar, de investir. Investir, ia falar investir. De investir, porque a gente sabe o preço que um acessório newborn é. Colocar emoção naquilo que a gente vai fazer. Verdade, né? Colocar o teu sentimento. Não vou fazer por fazer. Vou... E às vezes eu vejo isso. Às vezes eu não tô bem comigo mesmo. Aquele ensaio não ficou legal. É verdade. Então, colocar você nisso... É uma parte ruim de você colocar emoção no seu trabalho. Porque tem isso. Às vezes você colocou emoção e daí você chega lá e a tua emoção tá... Péssima. As fotos ficaram legais, cara, mas poderia ter ficado melhor. Então, ser ousado, ter emoção, não ter medo de arriscar e não colocar a culpa na região que você tá. Porque, assim, mesmo sendo cidade pequena, isso nunca foi um problema pra mim. E nunca vai ser, se Deus quiser. E é engraçado, né, pra gente finalizar, porque a gente já tá chegando ao fim. Passa rápido, né? Nossa, muito. É importante pra você sentir o quanto você impactou pessoas de longe, de uma cidade de 7 mil habitantes. O como isso não foi um impedimento pra você crescer. Muito. Você conseguiu chegar até a gente, né? Você conseguiu mostrar o seu trabalho que é impecável. Hoje, um monte de gente, quando vai falar, eu falo, gente, vocês precisam ver o Juliana. Aí eu mostrei pra ela, mostrei pra não sei quem. Aí eu falei, gente, foi um orgulho quando a gente viu aquelas fotos para serem aprovadas pela legal. BFRN, porque a gente conversa, a gente que aprova. E eu falo, morrendo de medo, vou mandar essas fotos e agora, o que elas vão dizer? E eu, Ana, olha isso, Daí é um homem. depois que mandei, podia dizer assim, eu podia ter mandado aquelas outras que estavam melhor, eu podia ter mandado essas outras que eu não editei ainda. Mas é porque eu costumo até falar isso no meu workshop, a nossa melhor foto é a de amanhã. Então se dedique o máximo em cada ensaio e você vai chegar na perfeição do dia de hoje. Porque amanhã você vai fazer, você vai querer ser melhor, e aí você vai querendo ser melhor, e aí você vai chegando à perfeição. Porque quando mandar uma foto, você fala assim, eu acho que eu vou fazer outro ensaio. Vou fazer um ensaio amanhã pra mandar as fotos. A gente não pensa isso? Porque aquelas lá estão boas, mas você pode melhorar e mandar uma foto melhor. Sim. Então isso é buscar, né? E te parabenizar, né, pelo trabalho maravilhoso, pra você ter essa proporção, né? Por isso que eu pedi aqui pra... 7 mil habitantes, um homem, novo, e conseguiu chegar onde você chegou. Até foi convidado a dar um case de sucesso agora, né? Que a gente vai ter uma... Preparei com muito carinho. Olha, aquele e tá material. sendo esperado, tá? Tá todo mundo quer conhecer o Juliano, né? Eu preparei com muito carinho aquele material e eu tô muito emocionado. Até pra amanhecer ontem, a gente saiu 4 horas da manhã da nossa cidade. Acordei às 4 horas da manhã, a gente saiu quase 5. Às vezes eu digo assim, parece que a gente tá vivendo um sonho. Às vezes,
agora a gente tá anestesiado, tá vivendo tudo isso. Quando a gente chegar em casa vai dizer, meu Deus, eu fui pra São Paulo, participei disso, isso, aquilo. O que o Juliano de 2018 deveria ouvir do Juliano de agora? Tipo, às vezes aquela vontade de desistir que a gente ousou e tentou e continuou, valeu a pena. Então, muito obrigado por vocês terem me convidado. Fiquei muito feliz, eu tô muito feliz. Eu não contei pra ninguém, a não ser a minha família. Pra não dar errado mesmo. Porque eu já fiz isso e já deu errado. Então, eu vou postar tudo nas minhas redes sociais depois que acontecer. E eu tô muito feliz mesmo de estar aqui. Obrigado. E a gente que agradece. A gente que agradece. Obrigada mesmo. Eu tô terminando meio que até embargado. Tô com a gargantinha presa. Então... e obrigado por você também ter aceito esse desafio, que eu vi que pra você foi uma novidade chegar antes, largar 3 dias de estúdio, querendo ou não, né? Investir, né? Investir, passagem aérea, trazer o namorado. Mas tem que sair, tem que aproveitar. E aceitar 2 desafios, né? Que é vir no podcast e foi... Toma lá da cá, né? Você aceita? E aí contar o seu case de sucesso aí, né? Mas eu acho que tudo tem um porquê. Um dia antes de tu me mandar o áudio convidando pra ministrar esse momento lá, foi o dia que eu decidi que eu queria trabalhar a mentoria. Olha. Ai, que legal. Às vezes é um sinal, né? Sim, foi um sinal, mas uma confirmação. Foi um sinal que veio assim com um LED gigante, pra eu ver que era isso, é o caminho, né? É o pé. Põe o pé. Às vezes a gente tem medo de fazer e o universo se encarrega de tudo. Assim, de todo o resto. Da melhor forma possível. Bom, gente, então acho que ficamos aí com um gostinho de quero mais. Olha, daqui a pouco ele vai voltar pra contar sobre a mentoria que vai estar aí bombando o Brasil, o mundo todo, gente de fora, se Deus quiser. E a gente vai finalizar mais esse episódio. Contamos aí com o seu clique, com a sua divulgação. Esse podcast existe pelos nossos patrocinadores e por vocês, hein? Então, compartilhe, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e é relevante porque nós trazemos os melhores aqui sempre. E nós acreditamos nos nossos patrocinadores Alpha Photobook, a Vita Corretora, Carla Toscano e a CIS, uma plataforma inteligente. Vamos dar um tchau lá, todo mundo junto? Obrigado! Tchau! Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alpha Photobook, Assis, Carla Toscano e Vita Corretora. Alpha Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção de apenas 4 dias úteis e ainda com menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alpha Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Assis é uma inteligência artificial que te ajuda a organizar as suas tarefas, desde lembretes, textos perfeitos para captar e reter vendas e follow-up, garantindo um melhor atendimento e otimização no seu fluxo de trabalho. Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT entrega qualidade de vida. E Vita Corretoras, proteção e saúde ao seu lado sempre.